Vamos orar para o estudo da palavra. Querido e bom Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença. Louvamos ao Senhor por tão grande privilégio de termos a Bíblia. A Bíblia descortina para nós a maravilhosa mensagem de impacto ao coração, de transformação, de restauração, de renovação de vida, a mensagem do santuário. Por isso, bom Deus, a presença do Espírito Santo no santuário da nossa alma, para lançar a luz do entendimento deste assunto, é de fundamental importância. E te clamamos esta bênção no nome de Jesus. Bom, meus queridos, agora, nesse contexto do santuário, nós encontramos Adão e Eva que foram expulsos para fora do santuário. Ao serem expulsos para fora do santuário, eles vão para o deserto da vida. O deserto das provas, tribulações, angústias, aflições, o deserto da maldição. Grave isso aí. Aquele casal que vivia no espaço da glória, ele vai para o espaço da miséria. Aquele casal que vivia no espaço da salvação, ele vai agora para o espaço dos ataques à salvação. Adão e Eva, ao eles saírem do jardim do Éden, ao viverem no deserto, eles precisam ter agora uma clara visão de necessidade de voltar para o Éden. Então, vamos voltar aqui à atenção. O espaço de Deus, o espaço do inimigo. Vocês lembram muito bem que Satanás, Lúcifer, ele foi chamado o Deus deste século. Então, quando Adão e Eva, especialmente Adão, cedeu à tentação, ele passou o comando, o domínio para o poder de Satanás. Entenda muito bem porque é tão difícil hoje nos apegarmos às coisas de Deus, porque o poder do inimigo, através da natureza pecaminosa, entenda bem, por que isso é de fundamental importância para nós? Para compreendermos a necessidade de que esta mensagem do santuário possa realmente ser entronizada no santuário da alma. Então, sob o poder de Satanás, Adão e Eva agora, eles estão vivendo no deserto desta vida. E nós, ao compreendermos como eles a necessidade de encontrar o caminho, de encontrar a porta de volta para o jardim do Éden, para o santuário, porque ali estava a bênção. Aonde estava a conservação da vida eterna? Na árvore da vida. Onde foi o primeiro santuário, lugar reservado, consagrado, separado por Deus, para ser o lugar do encontro? Outra coisa interessante. 2 árvores, não era isso mesmo? Vida e morte. 2 destinos, salvação e perdição. 2 escolhas, adorar a Deus ou adorar a Satanás. Foi isso que aconteceu ali no jardim do Éden, com aquelas 2 árvores. Deus poderia ter criado o mundo sem colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal? Poderia, mas Deus agiu por sua escolha para dar o livre-arbítrio para o casal, para Adão e Eva. Então, qual é o tamanho do pecado? Qual é a dimensão do pecado? Vamos ler? O tabernáculo com os seus sacrifícios deveria ensinar a lição do perdão e do poder de obediência para a vida mediante o Salvador. Então, Adão e Eva agora, eles saíram do jardim, mas saíram com uma coisa em mente: eles precisavam continuar a oferecer o sacrifício do cordeiro, porque ali estava a esperança de um dia, como João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O santuário, de forma didática, era para o israelita a oportunidade de ver a dimensão do pecado. Como o apóstolo Paulo diz, onde abundou o pecado, aonde há o tamanho do pecado, precisamos conhecer o tamanho da graça. Entenderam bem? Por isso, meus amados, a pergunta é:
O santuário só físico, ele solucionaria o problema do pecado? Seria suficiente o santuário, o espaço físico, para resolver o problema do pecado? Não. Então, eu queria convidar você agora para ver uma foto. Olhem bem essa foto aqui. Nós temos aqui a distribuição dos móveis dentro do santuário. Nós ainda estamos do lado de fora do santuário, como Adão e Eva saíram para encontrar o caminho de volta. E o primeiro móvel no santuário era o altar de sacrifício. O segundo móvel que nós temos era a pia, aonde o sacerdote se lavava, e somente mediante uma cerimônia especial de purificação, antes é que ele poderia então entrar no lugar santo. E quando ele entrava no lugar santo, à direita estava a mesa com os pães, 12 pães, um pão para cada tribo, simbolizando que cada tribo era sustentada e mantida por Deus. À esquerda estava o castiçal, que era mantido pelo azeite. Ao centro estava a luz, Ao centro estava o altar de incenso, na cortina, na transição do lugar santo para o santíssimo, ele era chamado também o altar de ouro. E no lugar santíssimo nós tínhamos a arca, com as tábuas dentro, a vara de Arão, uma porção de maná, uma tampa chamada propiciatório, e ali ao lado da tampa, basicamente quase que em cima da tampa, os 2 querubins, os anjos, e ao centro dos 2 tinha ali uma luz, que era o Shekinah. Também chama a sua atenção para essa pequena réplica que nós temos aqui. Ficaria fácil para a gente entender. O santuário, ele era bem chamativo, porque ele chamava atenção, era 45 metros de comprimento, 22,5 de largura, 4,5 metros de altura a tenda, por 4,5 metros de largura e 13 metros de comprimento. O povo de Israel olhava para todos esses móveis, esses objetos, e eles ali compreendiam o verdadeiro significado desta mensagem. Agora, algo, se você não sabia, eu queria te dizer, que em todo o processo do santuário, nós temos Jesus e nós temos a atuação do Espírito Santo. Vocês sabiam disso? Todos os móveis do santuário direcionam-se para a pessoa de Jesus e para a obra do Espírito Santo, movendo Jesus para este ministério, ok? Então vamos lá, mais um texto aqui para nós. Por meio de Cristo deveria cumprir-se o propósito de que era um símbolo o santuário. Ainda não entramos no santuário. Nós estamos do lado de fora do santuário, e nós precisamos conhecer a dimensão do significado do santuário. Então, vou ler novamente o texto. Olha o que Ellen White diz aqui para nós. Por meio de Cristo deveria cumprir-se o propósito de que era um símbolo o tabernáculo. Então, está começando a clarear para nós, não está? Nós temos o tabernáculo, nós temos o santuário, nós temos o pátio, e tudo que acontecia ali, aos ritos e às cerimônias, tinham que estar ligadas à pessoa de Jesus. E eu leio com vocês esse texto aqui. A didática divina para lidar com o pecado. O grande preço que foi pago por Cristo. Patriarcas e Profetas 6:8 diz: para Adão, o primeiro sacrifício foi uma cerimônia dolorosíssima. Tremeu com o pensamento de que seu pecado deveria derramar o sangue do imaculado Cordeiro de Deus. Então, primeira coisa que Deus mostrou para Adão foi que precisava de um cordeiro, correto? Precisava fazer um altar para colocar esse cordeiro. Precisava estrangular o pescoço desse cordeiro, precisava derramar o sangue desse cordeiro, e então Adão compreenderia agora a dimensão do problema que ele arrumou para a vida dele.
o pecado. Outro texto. Dois lugares de encontro. Lá nós tínhamos a árvore da vida, que era o lugar para o encontro, para a conservação da vida. Na oferta sacrificial, era visto um redentor, com a nuvem de incenso, subia a oração de que Deus aceitasse sua oferta como demonstração de fé no Salvador por vir. Isso para o povo de Israel, Outros pontos interessantes agora, na experiência da árvore da vida e na experiência do santuário. Observemos bem aqui. Pecado, oração e salvação. Um sacrifício no altar. O que foi que Adão fez? Adão teve que pegar o cordeiro, cortar o pescoço do cordeiro e sacrificar o cordeiro. Ali ele estava, com esse ato, confessando o seu pecado e demonstrando o quê? Arrependimento. Entenderam bem? Adão agora, ele tem a oportunidade, com aquele ato, de verdadeiramente expressar para Deus que ele reconhece que ele pecou. Segundo, aquilo ali, quando ele estava oferecendo o cordeiro, ele estava oferecendo o seu coração. É uma entrega que acontece, ele, ao fazer aquela entrega diante do sacrifício, ele não tinha o espaço, o lugar santo, mas o israelita, ele através do sacerdote, ele fazia a intercessão, a mediação e clamava o quê? O perdão do pecado do pecador. E por último, quando agora então o sacerdote saía do lugar santo, era uma bênção especial que ele buscava diante de Deus. Observem bem agora, quando estava no lugar santo, ele, é como se ele estivesse diante de Deus no Santíssimo, mas ele não entrava ali somente uma vez por ano, ele buscava de Deus. Por isso, lembra as vestes que a Nayara acabou de falar aqui? Brilhasse então Urim, o sacerdote agora sabia que todos os clamores que ele ofereceu a Deus, eles foram aceitos por Deus, e ele saía então, e ele transmitia ao povo a bênção de Deus, o perdão de Deus, a justificação que Deus ofereceu para eles. No Éden, meus amados, Deus vinha ao encontro do homem. No santuário terrestre, o homem ia ao encontro de Deus. Olha que coisa interessante. Deus vinha à casa de Adão, ali no Éden. Adão tinha um espaço na sua morada, reservado para a presença de Deus. Agora, Deus manda construir uma casa para ele, e ao construir a casa para ele, agora o israelita tinha que ir à presença de Deus. Entendam muito bem. Adão, ele não havia pecado. Deus vinha agora para conservar a vida eterna. O israelita tinha que ir ao santuário para buscar a vida eterna. Entenderam a diferença? Deus vem para conservar a vida eterna. O israelita vem para buscar a vida eterna. Algo interessante para nós analisarmos. Convencido pelo Espírito de ser um pecador, era despertado agora um genuíno arrependimento no coração do israelita. 7 pontinhos para nós analisarmos agora com relação ao santuário, um lugar direcionado para o céu. Tudo convergia para a salvação vinda do alto. Apocalipse 13, o verso 8, fala para nós que desde a fundação do mundo o Cordeiro foi o quê? Foi morto. Isso se concretizou, nós sabemos muito bem, em São João 3,16, porque foi ali na cruz do Calvário que se concretizou a grande profecia de Apocalipse 13 e o versículo 8. Segundo ponto, tudo convergia para o amor de Deus. Se não fosse o amor de Deus, não seria possível um homem se salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Deu Jesus para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceiro, tudo convergia para a pessoa de Cristo. Cristo se ofereceu
para que ele pudesse ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Voluntariamente ele fez isso. Tudo convergia para o altar de sacrifício, para o Calvário. Se não acontecesse a experiência no Calvário, o homem não iria alcançar a salvação. Então a vitória, ela dependia do que iria acontecer no Calvário, a morte de Cristo. Tudo convergia para o lugar santo, porque era necessário que a mediação fosse feita por aquele que era digno, a pessoa de Jesus Cristo, a sua intercessão. Tudo convergia para o juízo investigativo, Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Então era necessário o juízo para que pudesse mostrar e revelar, como hoje acontece, para o universo, aqueles que se arrependeram, um juízo justo. Tudo convergia para o retorno ao Éden. Olha, esse aí é apenas um apanhado para termos uma visão de que tudo no santuário convergia na didática para Cristo e para a salvação do pecador, quando ele se oferece para então agora ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O santuário era um lugar especial. A lição tem falado para nós sobre aliança, sobre concerto, sobre pacto. Então, o pacto que Cristo fez, o pacto primeiro Cristo fez com Deus Pai. Vocês sabiam disso? Ele, Pai, eu prometo para ti que eu vou fazer a minha parte. Me deixa ir para salvar o homem. Ali a Trindade conversando, planejando a salvação da humanidade, que na criação nós sabemos muito bem, só que Cristo vem agora, e então, nesse pacto com Deus, ele promete que ele vai estar disposto a fazer a parte dele. Lembra do jardim do Éden? Pai, se possível, Pai, eu não estou aguentando eu estou quase quebrando a nossa aliança. É isso aí, é a aliança que foi feita ali entre o Pai e o Filho, porque o Filho se ofereceu, e o Pai poderia dizer, não vá, mas o Filho diz, Pai, eu tenho que salvar. E agora então no Getsêmani, eles voltam a conversar. Não, só Jesus, porque o Pai não fala nada, não é verdade? Nós fizemos uma aliança, nós assinamos a aliança, não tem ajuste na aliança, o pacto é fidelidade. Então Jesus prometeu ser fiel ao Pai para salvar o homem, e ele estava disposto a ir e fazer o que fosse preciso para salvar o homem. Pai, se possível, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar a aliança? Há possibilidade, Pai, da gente alterar o nosso compromisso? E o Pai, silêncio. E o Filho entendeu, não tem outro caminho a você trilhar outra trilha, a não ser o Calvário. Então, quando Adão e Eva saem do jardim do Éden, eles precisam agora, mais do que nunca, buscar o Espírito Santo para compreender que o caminho era Jesus, que o caminho era o Cordeiro, que o caminho era o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado da mulher, o descendente da mulher. Meus amados, Hebreus capítulo 9 e o versículo 12, pelo seu sangue entrou no santo dos santos, tendo obtido o quê? Eterna redenção, o sangue da aliança. Era um pacto de amor pelo derramamento do sangue do Cordeiro para salvar o condenado. Um pouco mais. Bom, nós estamos conseguindo compreender aqui que é um problema muito grande, o problema do pecado. A Bíblia diz, o salário do pecado todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. Então vamos lá, Adão e Eva tinham a glória de Deus no jardim do Éden, porque eles não haviam pecado. Eles agora perderam a glória de Deus. Então, todos pecaram através de Adão e carecem da glória de Deus. Qual é a glória de Deus para nós? Quando Moisés, ele pediu para Deus, Senhor, mostra-me a tua glória, ele estava pedindo para ver o rosto de Deus.
E Deus diz: você não vai ver o meu rosto. Se você vê o meu rosto, a minha glória física do rosto, você vai morrer. Ele apenas viu o quê? Deus pelas costas. Mas Deus diz: eu vou mostrar a minha glória para você, eu vou revelar a minha glória para você. E lá o texto de Êxodo 33 diz que ele viu o quê? Bondade, misericórdia, a salvação. Moisés tem condições agora de ver a dimensão da glória de Deus. Mas, meus amados, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o eterno amor de Deus para com todos. Vamos ler esse texto? Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Só o sangue e a vida de Cristo, entregue pelo pecador, proporcionou a remissão dos pecados. E Isaías 53 é a concretização dessa experiência na vida de Cristo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz esteve sobre ele. Bom, meus amados, vamos agora um pouco mais pertinho. Pastor, por que tudo isto? Porque quanto mais a gente conhece da dimensão do pecado, nós iremos buscar conhecer a dimensão do amor e da salvação. Jesus um dia chegou para Moisés e disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jesus chegou ali em Jerusalém e ele diz: eu sou a luz do mundo. Em várias ocasiões Jesus cita: eu sou o grande Deus. E para o povo de Israel também ele foi citado. Agora, onde e como nós vamos ver Jesus no santuário? Como que nós vamos contemplar no santuário a pessoa de Jesus e o ministério de Jesus? Sabemos muito bem que na vida de Cristo ele foi cheio do Espírito Santo, não é isso mesmo? Quando Jesus ele nasceu de quem? Do Espírito Santo, não foi? Mas antes de Jesus nascer, os profetas já profetizaram, movidos pelo Espírito Santo, a respeito de quem? De Jesus. Jesus nasceu do Espírito, Jesus ele foi batizado pelo Espírito, não foi? Cheio do Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto, para ali, quando ele fosse tentado, ele então alcançaria a vitória. Jesus, quando ele foi para o ministério, Jesus ele foi conduzido, o Espírito me ungiu para fazer o quê? Libertar os cativos. Foi o Espírito Santo que levou Jesus à cruz, vocês sabiam disso? Jesus foi conduzido, carregado com a força do poder do Espírito, para que ele pudesse ir até o Calvário. Quando Jesus morreu, há um texto da Bíblia que diz assim, que ele foi ressuscitado pelo Espírito. Pastor, está abrindo um leque interessante aqui para mim. Eu tinha falado para vocês que a parceria no santuário era a parceria de Cristo com o Espírito Santo. Agora eu acabei de dizer que foi o Espírito Santo que conduziu Cristo desde o seu nascimento. Ele foi concebido por Maria, mas através da atuação de quem? Do Espírito Santo. Em todo o processo, o Espírito Santo está junto com Cristo. Agora então, eu quero te convidar para Isaías capítulo 8. Vamos ler esse texto juntos, abrindo a Bíblia. Isaías capítulo 8, o versículo 13 e o versículo 14. Capítulo 8 e o versículo 13. O texto bíblico diz assim: ao Senhor, olhem que o subtítulo desse capítulo é: o Senhor é a nossa esperança. Verso 13: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto.
ele vos será santuário. Sobre quem o texto está falando? O texto está falando sobre o Senhor. Isaías apresenta o servo sofredor. Isaías apresenta ali no capítulo 56 toda a trajetória de quem? Daquele que ia alcançar a salvação da humanidade. E todo o livro de Isaías e Jeremias diz que o Senhor é a nossa justiça. Se a profecia de Isaías ela é direcionada para o ministério e para a pessoa de Cristo, quem é esse Senhor aqui que é o santuário? Só pode ser Jesus Cristo, correto? Mas vamos avançar um pouco mais? Apocalipse capítulo 21 e o versículo 3. Apocalipse 21 e o verso 3 diz: então, agora já na Nova Jerusalém, então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Deu para a gente entender? Um tabernáculo com quem? Com os homens. Uma pergunta: por que foi edificado o tabernáculo no deserto? Por que Salomão construiu o tabernáculo? Por que Deus mandou fazer um tabernáculo? Aquele tabernáculo, ele tinha de forma especial uma dupla aplicação. Primeiro, Deus queria estar pertinho do povo, visível, através daquela casa. Segundo, Deus queria, através da didática, do simbolismo, dos móveis e de tudo que acontecia no santuário, mostrar para o israelita qual é a trajetória, o que deveria acontecer para que pudesse haver a salvação da humanidade. Agora o texto bíblico diz assim em Apocalipse: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Mas então, tem um santuário no céu? Tem um santuário no céu. O outro texto, 21 e o verso 22. Olha o que diz agora aqui: nela não vi santuário. Confuso, não? No mesmo capítulo diz o tabernáculo de Deus. No início, nós lemos agora o verso 3. E no verso 22 diz: nela não vi santuário. Como entender isso, então? Isaías diz para nós que o Senhor é o santuário. Vamos ler o resto do verso 22? Porque o seu santuário é quem? É o Senhor. Qual o Senhor? De forma muito especial, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O texto bíblico está fazendo menção à pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, pastor, tudo isso aqui é Jesus? Vamos lá, no santuário? Vamos dar uma olhada aqui novamente? Espera aí, então, essas estacas é Jesus? Então, essas lonas, as cortinas, é Jesus? Queridos, o objetivo de Isaías, e de forma muito especial também Apocalipse, é clarear a nossa visão de que não basta apenas compreendermos o aspecto físico, temos que compreender, além da visão física, a dimensão espiritual do simbolismo e do que representa todo aquele processo. Então, quando se fala em santuário, não se pode esquecer a vida, a pessoa e o ministério de Jesus Cristo. Porque se Jesus é o santuário, tudo o que acontece no santuário tem que convergir para quem? Para Jesus. E é por isso que eu coloquei esse título aqui, que eu quero passar com vocês, que nós lemos aqui, ó: eu sou o
santuário. Podemos então ver Jesus e o seu ministério no decorrer da experiência do santuário? Vamos lá. Primeira coisa, Adão saiu para fora do santuário, correto? Lá no Jardim do Éden. O povo de Israel está agora caminhando pelo deserto da vida. E Deus então manda eles construírem, edificarem um tabernáculo. E eles teriam que passar por uma porta. Não tinha nenhuma abertura no santuário, a não ser uma única porta. E agora então, em João, Jesus vem e ele diz: eu sou a porta. Vamos ler o texto? Ellen White diz assim, página 477, Jesus é a porta do redil de Deus. Por essa porta acharam entrada todos os seus filhos, desde os mais antigos tempos. Em Jesus, João 1,29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em Jesus e por meio dele, são introduzidos no aprisco de sua graça. Quando se fala em graça, aonde vai a nossa visão? Aonde que nós contemplamos de forma nítida a graça de Deus? Você lembra? Aonde que foi escrita a graça de Deus, o amor de Deus com sangue? No Calvário. Aonde deveria morrer o cordeirinho que era sacrificado, simbolizando a Cristo, e era tomado um pouco do seu sangue e levado para dentro do santuário diariamente, no sacrifício da manhã e no sacrifício da tarde, no altar de sacrifício. Não era dentro do santuário, mas era do lado de fora do santuário. Quando Cristo morreu dentro de Jerusalém ou do lado de fora de Jerusalém? Jerusalém era simbolicamente, e é por isso que nós teremos o quê? A nova Jerusalém. Então nós temos agora a oportunidade de ver que precisamos passar pela porta, que é através da porta. Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O interessante era que, para que possamos verdadeiramente entrar para a vida eterna, nós precisamos de passar por 3 portas. Sim ou não? Primeira porta do pátio. Posso estar do lado de fora, posso estar ouvindo tudo o que acontece lá dentro, mas eu não estou vendo e nem experimentando presencialmente o que está acontecendo ali no pátio. Meus amados, eu posso assistir um filme sobre a vida, sobre a morte de Jesus? Posso ou não posso? E posso ser até um pouco impactado, chorar ali, não pode? Mas gravem bem isso, vamos gravar bem isso, quando realmente o sacrifício de Cristo, quando realmente o sangue de Cristo que foi derramado, ele entra no meu coração. Por quê? Pastor, está complicando. Não estou, por favor, vamos tentar entender. Levítico diz assim: sangue é vida. Sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecado. Então, vamos lá. Jesus diz, a Bíblia diz assim: o sangue de Cristo purifica todo pecado. Então, quando eu abrir a palavra de Deus e eu buscar conhecer o que foi que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, com o coração aberto, será entronizado a vida que Cristo derramou na cruz do Calvário, através do seu sangue, entrará aonde? No meu coração. Então, vamos gravar um pouquinho mais? Quando eu abro a porta do santuário da minha alma, para que Jesus venha e se assente no trono, e Ele possa reinar, Ele trouxe vida ou Ele trouxe morte? Entendeu? Olha que texto bonito. O apóstolo Paulo diz em Efésios 1, e o verso 13, quando eu creio e quando eu aceito o Evangelho,
o Evangelho é Jesus e o seu ministério, quando eu creio no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ali que Ele imputou a sua justiça imputada, então agora eu experimento no meu coração a esperança de vida eterna, o perdão de Deus no meu coração. É o processo chamado justificação pela fé. Bom, agora que nós estamos na porta do santuário, que nós compreendemos que Jesus diz, olha, para entrar para a glória de Deus, para entrar para o aprisco, para desfrutar as delícias que Deus tem para todo aquele que nele crê, é preciso passar pela porta. Eu vou me encontrar agora em um lugar especial. Primeiro móvel que tem ali no pátio, qual é o móvel? É o altar de sacrifício. Então vamos ver, nós já ligamos aqui que Cristo morreu do lado de fora de Jerusalém, e nós ligamos aqui que o altar de sacrifício é o primeiro móvel que está ali no pátio, e eu queria convidar a sua atenção para essa tela agora. Olhem bem aqui, por que eu coloquei aquela imagem, que é a imagem representando o que aconteceu lá no Egito? Para que eles pudessem sair da escravidão, eles precisavam ter fé no Cordeiro que morreria na cruz do Calvário. Por isso, ao passarem o sangue na porta dos umbrais, eles estavam passando o sangue, ou a esperança, ou a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que eles não pudessem naquela noite sofrerem a maldição que seria passada pelo anjo destruidor. Mas ali no pátio, nós temos isso em Êxodo, temos João 1,29 e 1 João 3,5, falando a respeito do sacrifício de Cristo como Cordeiro de Deus. 7 pontos quando estamos diante do altar de sacrifício, ou israelita. Primeira coisa, ele chegava lá e ele encontrava com o sacerdote. Ao chegar e ao ele se encontrar com o sacerdote, eu te convido a atenção agora para um momento muito especial. Acontecia um juízo investigativo. Vocês sabiam disso? Juízo investigativo. Primeira coisa, o sacerdote agora recebia o israelita, e ele explanava para o israelita todo o simbolismo do que ia acontecer, mesmo que ele já tivesse ido ao santuário, ao pátio, para oferecer o sacrifício ali do cordeiro. Ele precisava de novo esquecer tudo e abrir a sua mente com uma visão como um leque, para compreender a dimensão do que era aquele momento para ele, israelita. Não era assim rapidinho, aqui me dá o cordeiro aí, traz logo aqui, vamos matar, vamos cortar. Não, nada disso. Precisava a mente do israelita ser impactada com o significado daquele momento, daquela experiência. Então, o sacerdote agora, depois que explicava que aquilo ali, ao sacrificar o cordeiro, apontava para Cristo, que ia derramar o seu sangue, que ia morrer em prol do pecador, para a sua salvação, pegava o sacerdote agora então o animal. Vamos voltar para a tela, vou continuar falando aqui e você observe bem a tela. O sacerdote, que era o representante de Deus, ele era aquele agora que ia tomar, ou passava, ou explicava para o israelita, que é o pecador que vem agora para confessar o seu pecado, que vem agora buscar a salvação, o perdão de Deus. Ele recebe o cordeiro, e então inicia-se o processo de investigação. O sacerdote ia olhar o cordeirinho para ver se tinha alguma mancha, se tinha algum defeito, uma cárie, qualquer defeito que tivesse, ou um pelinho que não fosse branco, era rejeitado aquele cordeiro, porque simbolizava que ele tinha mancha de pecado. Então o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tinha que ser plenamente perfeito. Quarto, tinha agora então o fogo ali, que representava o fogo purificador do pecado. E nós sabemos muito bem que o Espírito Santo, ele tem o símbolo do fogo que purifica, que nos purifica de
todo o nosso pecado também. O quinto ponto, o israelita agora então fazia a entrega, e essa entrega era feita mediante ele colocar a mão na cabeça do cordeirinho, e ele confessava ali então o seu pecado. Depois era estrangulado o cordeiro para ser oferecido no altar de sacrifício. Os dois próximos pontos só poderiam acontecer depois que o sacerdote entrava no lugar santo. Então, assim que preparava o cordeiro, quando era 9 horas da manhã, oferecia-se um sacrifício para todos aqueles sacrifícios oferecidos até as 9 horas da manhã. O sacerdote então agora entrava lá no lugar santo para ele agora aspergir o sangue e oferecer o clamor. Quando ele oferecia, e então agora o urim brilhava, ele podia voltar e dizer que todos que ofereceram o sacrifício, eles foram o quê? Justificados. Eles receberam perdão de Deus. Agora então o israelita, ele ia para casa carregando consigo a reconciliação. Ele levava consigo agora a certeza de que ele foi perdoado, que ele foi aprovado, e ele podia então buscar agora viver em paz. A vida estava no sangue, Cristo se ofereceu por nós, para que nós entregássemos a nossa vida a Ele. Ele foi ao Monte da Caveira, o lugar da angústia e da morte. Nós precisamos ir ao altar. O apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o quê? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Antes do sacerdote entrar para oferecer no lugar santo o sacrifício das 9 horas da manhã e das 3 horas da tarde, ele precisava passar pela cerimônia da purificação, porque quando se oferecia o sacrifício do cordeiro ali, matava o cordeiro, respingava sangue na roupa do sacerdote. Não exatamente o mesmo sacerdote que ofereceu aqui, que era aquele que entrava no lugar santo, entenda muito bem, mas simbolizava que ele precisava se lavar e se purificar para poder adentrar a presença de Deus. Por isso, Nayara falou aqui para nós sobre as vestes, nossas vestes e nosso coração precisa estar puro para entrarmos na presença de Deus. Então ele lavava na pia, que simboliza o quê? O batismo. Olha que coisa interessante também, certo? O batismo na pia, a água que estava na pia, ela é chamada de a água da vida, que sacia a sede da nossa alma. Quem é? Jesus. Mas quem é a água viva que purifica-nos? Tito 3,5 diz assim: o lavar regenerador é o Espírito Santo. É o Espírito Santo o lavar regenerador. Foi o Espírito Santo que conduziu Cristo até o altar de sacrifício. Foi o Espírito Santo que conduziu Cristo para morrer na cruz do Calvário. É o Espírito Santo que, quem não nascer da água e do Espírito. Estão entendendo muito bem? Tem vários outros textos lá. Quando Jesus diz: o que vem a mim não terá? É João 7. Vocês lembram do texto? Como é que é o texto aqui? É que ele fala com relação à água que vai jorrar para a vida eterna, e ele está fazendo menção ao Espírito Santo. Agora então, João capítulo 4, versículo 10, diz: ele te dará a água da vida, com relação quando Jesus conversou com a mulher samaritana. João 7 está dizendo: se alguém tem sede, venha quem? A mim, e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. E isso ele diz com respeito a quem? Ao Espírito Santo. Vocês estão entendendo muito bem aqui a questão da ligação do Espírito Santo e Cristo nesse processo para a salvação do pecador. O israelita então se purificava, e eu leio esse último texto com vocês aqui. O pecador e o sacrifício. A parte mais importante do ministério diário era a oferta efetuada em prol do indivíduo. O pecador arrependido trazia sua oferta, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os assim, figuradamente, de si para o sacrifício inocente. Pela sua própria mão era então morto o animal, e o sangue era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca que continha a lei que o pecador transgredira. Por esta cerimônia, mediante o sangue, o pecado era figuradamente transferido para o santuário.
Então vamos dar uma pausa aí, rapidinho. O pecador está do lado de fora do santuário. Ele precisa entrar no santuário. Ele precisa encontrar a porta de entrada. Ele precisa conhecer o Jesus. O pecador, quando conhece Jesus, ele precisa descobrir que só Jesus e só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E que é só o sangue de Jesus que proporciona o quê? A vida eterna. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele descobre isso, então, ele faz a entrega do seu coração. O israelita sabia que mais do que entregar um cordeirinho, que aquilo ali era uma cerimônia muito solene, eles ficavam com o cordeirinho em casa. Meus amados, era o animal de estimação das crianças daquela família. Eu imagino que eles dormiam com aquele cordeirinho, e eles criavam aquele cordeirinho na esperança de um dia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele pudesse vir para morar definitivamente com aquela família. Mas no dia do sacrifício, eu imagino que era uma cena forte, quando as crianças tinham que despedir daquele cordeirinho, porque ele seria sacrificado. Pastor, eu poderia ser um grande ator para sensibilizar o seu coração aqui, para tentar impactar o seu coração, mas eu nunca serei esse ator e nunca terei essa capacidade. Mas quando eu e você abrirmos a palavra de Deus e nós ali encontrarmos a palavra Cordeiro, saibamos que é Jesus que morreu por nós, com a sua dor e sofrimento, sua angústia e o peso dos nossos pecados, ali no Calvário, ele diz: eu te amo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque a tua palavra descortina para nós o grande plano da salvação. O verdadeiro significado do santuário é a pessoa e é o ministério de Cristo por cada um de nós. Descobrimos que Jesus é a porta de entrada para as delícias da eternidade, mas para que isso aconteça, nós precisamos compreender que é necessário oferecer o nosso coração no altar de sacrifício, como Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Senhor, nós queremos te pedir o batismo do Espírito Santo, para que a limpeza na nossa vida seja mais do que o simples banho que nós tomamos e vestimos as roupas limpas, mas que o nosso coração seja lavado, purificado, pelo poder regenerador do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém.